Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, celebramos hoje a festa da apresentação da Virgem Santíssima ao templo. Do que se trata? Bom, em primeiro lugar, é necessário distinguir da apresentação de Jesus ao templo. Ou seja, uma vez Jesus nascido, ele foi levado ao templo para ser apresentado, porque era o que previa a lei com relação aos primogênitos. Mas aqui nós estamos falando de uma outra coisa. Estamos falando da infância da Virgem Maria. O que é que a tradição católica nos conta a esse respeito? Bom, nós sabemos pela tradição que São Joaquim e Santana eram já de muita idade quando estiveram a Virgem Maria. Na verdade, eles durante muito tempo viveram o vexame, ou seja, viveram a vergonha de não ter filhos e eram recriminados pela sociedade da época. Por quê? Porque os filhos são considerados como uma bênção de Deus e, portanto, se eles não tiveram filhos é porque não eram abençoados. Por um milagre divino, então, eles concebem e dão à luz a esta menina, mas fazem um voto. O voto de que, uma vez nascida a criança, iriam entregar esta menina para o serviço do templo. Isso existia naquela época, ou seja, havia meninas que eram educadas e estavam ali ao redor do templo para cuidar do serviço litúrgico, num trabalho que nós poderíamos, assim, fazendo uma comparação muito inadequada, fazer uma espécie de trabalho de sacristia para os sacerdotes, ou seja, os sacerdotes que serviam o templo em turnos diferentes tinham que ser servidos. Então havia meninas, moças, que se dedicavam ao trabalho do templo por um tempo. Então, Santana entregou a Virgem Maria a Deus, assim que a Santa Virgem desmamou. Então, assim disse a tradição que por volta dos 3 anos de idade, a menina então foi levada para o templo. Isso nos faz recordar que Santana tem uma certa semelhança com Jesus. Por quê? Porque assim como Jesus nos entregou Maria, Santana também entrega Maria. Só que entrega Maria a Deus, ao serviço de Deus. A tradição nos conta que Santana e São Joaquim, que já tinham bastante idade, morreram ainda na infância da Virgem Santíssima. E a Virgem Maria, enquanto estava ali no templo, fez um voto de castidade, de virgindade perpétua. De tal forma que quando a Virgem Santíssima se casou com São José estava de acordo com relação a esse voto de virgindade, ele sabia deste voto. Mas existe, por acaso, alguma evidência bíblica de que a Virgem Maria tinha este voto e que ela fez esse voto lá no templo antes de se casar? Bom, pode parecer estranho para você, mas existe sim. Qual é a evidência? No anúncio do anjo no Evangelho de São Lucas. Quando o anjo diz a Maria que ela irá conceber e dar à luz um filho. Ora, ela já estava noiva de José, só faltava eles consumarem o matrimônio, porque ela já era considerada, inclusive, esposa de José. Mas ela diz, mas como isso acontecerá se eu não conheço o homem? Ou seja, nenhuma mulher casada poria nenhuma objeção. Uma mulher que já está casada e está partindo em lua de mel, se ela recebesse o anúncio de que iria ficar grávida, ela jamais iria fazer essa pergunta. A não ser que ela tivesse um voto de castidade, como ela de fato tinha com São José. Então celebramos hoje a Virgem Maria como esta menina que se entrega a Deus no templo. A tradição conta que uma vez que a menina foi colocada no degrau do templo, ela imediatamente subiu destemidamente, com 3 anos de idade, uma beleza, aqueles degraus sem olhar para trás, sem olhar para os seus pais e se entregou completamente a Deus. Essa é a Virgem que nós admiramos e contemplamos e que hoje colocamos como a padroeira e a protetora de todas as virgens consagradas que se entregaram ao templo do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.